para o tema principal dessa noite, que é o 3i Atlas e a transição planetária, que está em vento em popa. Já está acontecendo. Está acontecendo. E eu vou provar. Aqui não tem o disse que disse. Com fatos. Fatos esses que não podem ser contestados. Fato 1. Aqui, fonte, sinal Skywatch. Meus amigos, a NASA ativa discretamente a Rede de Defesa Planetária. É isso mesmo. Rede de Defesa Planetária para o 3i Atlas. O que será que eles sabem? Sabe o que é, meus amigos? Eles sabem que não podem esconder mais a verdadeira natureza do 3i Atlas. Por isso que este módulo de contingência foi acionado. Esse protocolo de contingência. Sem dizer uma palavra, enterrado no boletim interno. Não falou nada, mas os internautas descobriram. E está aqui a postagem oficial da NASA, que foi acompanhada também pela Agência Europeia e pela Honolulu. Tudo, é claro, uma coincidência. É claro que não. Isso é impossível ser uma coincidência. Tudo orquestrado. Pois bem. Desta noite, Lunar Planet Center é um aviso editorial que diz tudo. Anúncio da campanha da astrometria de cometas IAWN de 27 de novembro de 2025 a 27 de janeiro de 2026. A campanha terá como alvo o cometa 3i Atlas. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Estou pegando aqui o texto original. Pois bem, que fica claro que isso não é um boato. Tá? Isso é um fato. Inclusive, foi comentado pelo próprio Avi Loeb e outros especialistas. E está aqui para vocês. NASA coordena a campanha global contra a cometa interestelar 3i Atlas. Informação oficial. Confirmada, inclusive, pelo Grok. Pois bem. Coincidentemente, mas não é tanto, claro que não é coincidência, no mesmo dia do anúncio da campanha, o SET busca por inteligência extraterrestre. Na verdade, foi 2 dias antes. Tá? Lançou protocolos de detecção pós-revisão drasticamente atualizados, expandindo seu escopo de apenas sinais de rádio para incluir tecnoassinaturas amplas, porque possivelmente essas tecnoassinaturas serão identificadas no próximo dia 29, aonde o 3i Atlas ficará mais próximo do Sol, onde terá o seu periélio. É termo astronômico. Isto é impressionante por si só. O circo já está armado. Com regras críticas de que nenhuma resposta a extraterrestres pode ser transmitida sem consulta prévia à Honolulu. Isso aqui é um site oficial do SET. Tá? Bom frisar aqui. Inclusive, você pode baixar esse documento em PDF. Eu não estou brincando, isso é sério. O que está acontecendo agora é sério, é quente de verdade. Então, meus amigos, tudo que eu falei nos últimos anos foi apenas uma preparação. Agora está acontecendo. Então, apertem os seus cintos. Apertem os seus cintos. Para que vocês possam compreender a magnitude, o tamanho disso, tá aqui o artigo do Avi Loeb. Ele que identificou o Oumuamua em 2017 e tem feito várias afirmações bombásticas com relação ao 3i Atlas recentemente. A Rede Internacional de Alerta de Asteroides iniciou uma campanha para monitorar o 3i Atlas e isto é oficial. A assinatura tecnológica mais clara do 3i Atlas seria uma manobra ou um lançamento de mini-sondas perto do periélio no dia 29 de outubro de 2025. Está próximo, na próxima semana. Por isso que o Instituto SET abriu o seu leque de pesquisa para a questão de tecnoassinaturas. Claro, é claro que é por causa do que supostamente pode acontecer, potencialmente pode acontecer, no dia 29. Aliás, o próprio Avi Loeb já tinha alertado sobre isso já faz algum tempo. Estão compreendendo? As peças se encaixam perfeitamente. E não precisa ser nenhum gênio para conseguir interpretar isso. É só ter boa vontade. Porque é muito claro. Só faltou eles falarem, olha, a gente vai aqui, Instituto SET, né, a ONU, a NASA,
a agência europeia, todo mundo. A gente está de olhos no 3i Atlas, porque talvez no dia 29 ele pode se apresentar como um objeto anômalo, que não é, ou seja, não é um cometa mesmo, ou uma nave-mãe extraterrestre, e nós não podemos mais esconder da população. É isso que está acontecendo. E é nítido. Pois é. Se você não está impressionado, deveria estar impressionado e deveria também, nesse momento, compartilhar este vídeo. Pois bem, aqui é um dossiê completo para vocês, com vários detalhes diferentes. Impressionante, hein, Aviloeb? O ponto ideal para uma manobra para acelerar ou desacelerar. É bom frisar que o 3i Atlas já está acelerando e mudando a sua rota. Isso aqui não é canalização. É bom ter senso de proporção. O que é ter senso de proporção? É saber medir as coisas. Isso aqui tem um tamanho, isso aqui tem outro tamanho. Eu estou falando de informações oficiais. Pois bem, ok? Então, o senso de proporção é muito importante nesse momento. Até mesmo para você poder desenvolver, né, a sua capacidade de raciocínio. Pois bem, né? Para acelerar ou desacelerar uma nave espacial, é maior aproximação do Sol. Um impulso na direção da velocidade do pico oposto a ela maximizaria o ganho ou a perda de energia cinética. Realmente incrível. E está aqui para vocês. Mobilização global em torno do 3i Atlas. Levanta suspeita sobre a operação conjunta da ONU no Lula, NASA e ESA. Enquanto a população está preocupada com Lula, está preocupada com o Trump, está preocupada com o Putin, as principais agências de inteligência do mundo estão preocupadas, sim, com o 3i Atlas. Os militares, generais, 2 estrelas, todos os olhos estão voltados nesse momento para o 3i Atlas. Enquanto a população alienada fica perdendo tempo. Por isso que é importante você ter senso de proporção. Saber, isso aqui é uma coisinha, isso aqui é uma coisa enorme. Saber distinguir. Isto sim pode mudar o mundo para sempre nas próximas semanas. E ninguém está compartilhando. Isso que é impressionante, ninguém está falando nada. Isso me deixa realmente estarrecido. Vamos continuar. Isso aqui está ficando muito bom. E o final é melhor ainda. Porque eu vou trazer um especialista aqui. Porque além de especialista e cientista, é um espiritualista também. Que é o Stephen Burns. Uma combinação que é realmente perfeita. A recente ativação da Rede de Defesa Planetária da NASA para monitorar o objeto interestelar 3i Atlas. Bom, você não vai monitorar um cometa. Presta atenção, meus amigos. Um cometa, um asteroide que seja, e não tem hipótese alguma, nenhuma chance de colidir com a Terra. Tá? Matematicamente falando, e você pode falar com qualquer astrônomo do mundo, qualquer cientista, matematicamente é impossível. Quando você vê ONU, NASA, ESA, todo mundo, generais, o mundo inteiro se mobilizando, tendo sua atenção, seu foco num objeto interestelar, é porque é uma nave alienígena e de ativação. E eles estão com medo do contato direto com a população. Essa aqui é a verdade, que é iminente. Por que vocês acham que o Dr. Gui estava tão empolgado? Pois é. Vamos continuar. Sabe o que acontece? As coisas estão explícitas. Está escancarado. Não precisa de canalização, inclusive. É só estudar. É só abrir as pesquisas. Está tudo explícito. Pois bem. Não estou dizendo que canalização não seja importante. Até, aliás, para a gente chegar nesse estágio, eu já utilizei inúmeras vezes canalização. Tá? Eu só estou dizendo que as coisas estão tão abertas, tão arreganhadas, que não é mais necessário. Só basta uma investigação honesta. A recente ativação da Rede de Defesa Planetária da NASA para monitorar o objeto interestelar 3i Atlas, conhecido como C2025N1, tem provocado apreensão em círculos científicos e diplomáticos. Imagine, a diplomacia do mundo inteiro está apreensiva.
Eles não estão apreensivos por causa da Ucrânia, eles estão apreensivos por causa do Brasil, por causa da Venezuela. Não, isso é fachada. O que realmente está preocupando e fazendo que os maiores líderes globais do mundo não durmam de noite é o 3 e Atlas. Pois é. A medida anuncia discretamente no boletim técnico, aqui, Minor Planet Center de Harvard, acendeu um alerta global e agora envolve não apenas a NASA, mas também a Agência Espacial Europeia, a ESA, e setores ligados à ONU no LU. O negócio é grande de verdade. Mesmo porque, se não fosse uma coisinha, não teria essa mobilização toda. Pois é. É meio óbvio, mas tem que ser dito. O que é isso, afinal? A gente que estuda isso ano após ano, 12 horas por dia. Presta atenção. Você que acompanha o canal de forma assídua, porque todas as lives são episódios de um grande contexto, páginas de um grande livro, vai saber interpretar isso. E aqueles que têm visão além do alcance. Esses protocolos de contenção e alerta sobre o 3 e Atlas denotam, primeiro, que eles não estão mais conseguindo esconder a verdadeira natureza do objeto interestelar, que não é um cometa. E segundo, estão engatando uma tentativa de narrativa de falsa invasão. Sim, eles vão tentar. Podemos mencionar ainda a advertência do Avi Loeb, recentemente. Não sei quantos aqui já viram. Eu citei, inclusive, na última terça-feira, segundo o qual as pessoas devem tirar férias antes do dia 29 desse mês. A Avi Loeb falou, se não tirou férias, tira férias agora, porque talvez você não tire férias nunca mais. É isso que ele está sugerindo. Ou seja, no periélio do 3 e Atlas, que será no próximo dia 29 de outubro. Se a existência dos extraterrestres for divulgada nas próximas semanas, presta atenção no que eu vou falar. Nossos amigos interdimensionais, nossos amigos físicos também, nossos amigos da intraterra, têm pouco tempo para ativação massiva da consciência humana, seguida de um contato direto com a população, visando desmascarar os planos dos escuros de uma falsa invasão. Sim, o tempo urge. Quando eu falo que o tempo urge, não é falsa retórica, é um fato. Vamos aguardar, pois tratando-se de um plano interdimensional superior, pode haver surpresas em vista, bem como grandes maravilhas nas próximas semanas. Agora existem outras hipóteses também. De repente, o 3 e Atlas do próximo dia 29, porque ele já mudou de curso. Ele muda de curso, mas provavelmente, isso é quase certo, não vai se redirecionar, mudar a sua rota em direção à Terra. Aí vai ter aquela especulação, não é, porque não é. Talvez coloquem panos quentes, esperando a ativação da consciência que vai ser realmente efetivada, segundo a Dama e o 3 e Atlas, em abril, meados de 2026. Também é uma outra possibilidade. Mas que existe, prestem atenção no que eu vou falar, mas que existe uma grande chance de tudo ser encerrado até esse fim desse ano, com certeza tem. E você pode ajudar com meditação e alta frequência e principalmente compartilhando esse vídeo e dando seu like. Porque meus amigos realmente não querem que meu canal apareça. Realmente existem forças assim, ocultas, né, que não são tão ocultas assim, não querendo que o canal Demis Viana tenha relevância. Pois é. Vamos continuar. Hipótese nave-mãe alienígena pressa ter teste decisivo quando o objeto interestelar 3 e Atlas atingir a conjunção solar no periélio. Seria uma espécie de teste. Então a expectativa é grande. É por isso que está mobilizando a ONU, NASA, a Agência Europeia, porque eles têm uma grande expectativa que não vai ter mais como esconder. Lembra do apagão no último dia 3? Apagou tudo. Todas as agências que poderiam registrar imagens, as melhores imagens em alta resolução, simplesmente saíram do ar, simultaneamente. Só que dessa vez não tem mais como. Por que sabe que não tem mais como? Porque no dia 29, qualquer astrônomo comum vai poder obter essas imagens. De qualidade.
Aí, meu filho, não tem como colocar debaixo do tapete. Vocês estão entendendo? Esse que é o ponto. Essa que é a questão. Não tem jeito. Não vai ter mais como. É impossível. Por isso que eles estão com medo. Tremendo de medo. Porque a verdade sobre a existência dos extraterrestres pode ser, presta atenção, tem um grande potencial de ser revelada na próxima semana. E aí vai ser um reboliço. Aí os extraterrestres têm que se adiantar, entrar em contato com a população antes que eles comecem com a narrativa de false flag. Lembrando que também eu não posso mensurar aqui até que ponto o Loirão e os Chapéus Brancos têm o controle da grande mídia. Mas tem uma ótima notícia. Grande parte da população, pelo menos nos Estados Unidos, já acredita numa falsa invasão. Então fica muito difícil desta mentira, dessa farsa, conseguir enganar a população. Parece que a população já está vacinada contra isso. Então, meus amigos, realmente estamos vendo maravilhas. O cerco está se fechando. E quem está cercando o cerco de verdade são os extraterrestres. A gente falando, o Loirão está pressionando. Pressionando a Venezuela. A pressão que os extraterrestres estão fazendo dos governantes na cabal, nos governantes escuros, é 10 vezes maior. Se tem alguém que está realmente pressionando, de fato, para que esta barbárie e a entrega das tecnologias, camas, medbed, o novo mundo possa acontecer, são os nossos amigos. E o que eu estou apresentando para vocês é algo tangível, totalmente palpável. Você não precisa acreditar. É só conhecer, porque isso é fato. Não é uma questão de crença. Não, tem que acreditar porque eu estou falando. Não precisa acreditar em mim, é só ver os fatos. E eu nem quero que acredite em mim também. Ninguém deve ter fé em ninguém. Agora a gente tem que ter fé o quê? Na verdade, no conhecimento verdadeiro. Nos fatos. Pois bem. Hipótese nave-mãe alienígena prestes a ter teste decisivo. Quando o objeto interestelar 3I Atlas atingir a conjunção solar e o periélio. Presta atenção. Avril Lavigne falou isso. Se você quiser tirar férias, tire-as antes, porque sabe o que vai acontecer. Saiba lá o que vai acontecer no dia 29. Disse o astrônomo Avril Lavigne, mas a maioria dos outros cientistas tem quase certeza do que vai acontecer. Acho que é um cometa mesmo. Pois é, estão alienados. Mas eu acho que a NASA, a Agência Europeia, a ONU não concordam com os senhores. E nem o Instituto 7. Caso contrário, eles não teriam colocado o 3I Atlas na rede de defesa planetária. É algo prioritário, como uma ameaça iminente. Tem que ser monitorado em tempo integral. Ameaça de asteroides. Está aqui, meus amigos, meu documento. Mas o 3I Atlas nem asteroide é para vocês. Vamos vocês entrarem num acordo. Vocês falam que é cometa. Veja o tamanho da loucura, meus. Vocês enganam quem? Ninguém. A contradição. Eles estão totalmente perdidos. Sabe por que eles estão perdidos? Porque eles sabem que pouco tempo lhe resta. Enquanto vocês conhecem amigos, não estou falando vocês são espertos. Estão preocupados com política, preocupados com coisinhas, com bobeiras. Desculpa, comparado com isso é bobeira. Besteirinhas. Perto do tamanho disso aqui. Desculpa, é só uma questão de senso de proporção. Vamos continuar. O cenário mais provável de uma perspectiva de GNE envolve uma nave-mãe que libera mini-sondas e realiza uma manobra. Ou seja, uma manobra no dia 29, no periélio, segundo o Avril Lavigne, reversa para desacelerar no periélio e interceptar a Terra. Olha, já veio com aquela narrativa de invasão fake. Aproveitando a assistência gravitacional do Sol. Enquanto isso, olha só isso aqui. A aeronave colidiu com um objeto. Uma nave comercial colidiu com um objeto. Já arrumaram aqui um álibi. O 3I Atlas está liberando sondas e atacando aeronaves comerciais. Veja como o 3I Atlas é malvadão. E com certeza o pessoal dos Majestic 12, viu? Vê o pessoal aí, do YouTube, fala que é reptiliano. É isso.
reptiliano, coisa do mal, para ver se vai vingar, né? Se vai vingar aí a nossa narrativa de invasão alienígena. Fala para o pessoal falar em alto e bom tom. Tem gente que tem pessoal alienado, eles vão acreditar, eles acreditam em tudo. Pois é. Luiz Elizondo, começa com o Luiz Elizondo, né, que ele recebe do Bigelow Aerospace, manda dobrar o cachê. Inclusive, no dia 8 e 9 de novembro, o Dr. Gui vai expor todo mundo. Ele prometeu. E o Dr. Gui não brinca em serviço. Pois é. Esse pessoal aí que fica disseminando desinformação. Pois bem. É claro que a grande parte também, meus amigos, vai no fluxo, né? Efeito manada. Né? Porque o fulano falou, tem muito disso. Fulano falou, ele tem 1 milhão de seguidores, é porque é verdade. Aí você vai ver a fundamentação da pessoa. A fundamentação é garantia sou idiota. Não é fácil não, né? Vamos continuar. Tudo falacioso. Investigadores dizem que a origem de um objeto que supostamente colidiu com uma aeronave aqui, Unitec Airlines, na semana passada, causando danos ao para-brisa e ferimentos leves de um piloto, permanece desconhecida. Portanto, se o 3 Atlas no próximo dia 29, presta atenção no que eu vou falar, for flagrado liberando sondas, como foi prometido pelo Aviloeb, porque ali todo mundo vai ficar sabendo a verdadeira natureza do 3 Atlas. Conforme a hipótese do Aviloeb, o circo já estaria armado. E alegariam que as hostilidades alienígenas já teriam se iniciado, atingindo um avião comercial. E tem muito mais ainda, que isso aqui é um dossiê bem comprido, com vários detalhes. Eu gosto de passar detalhes, porque eu não quero que as pessoas pensem que eu estou aqui induzindo você a pensar assim. Eu estou mostrando dados. É uma vastidão de dados. Dados que podem ser verificados, devidamente verificados. Michael Sala, dia 20 de outubro. Presta atenção nisso aqui. O professor Aviloeb ressalta que as fotos da maior resolução do 3 Atlas ainda não foram divulgadas pela NASA. Por que será, né, Aviloeb? Que não existe protocolos internacionais caso ocorra um evento de cisne negro com 3 Atlas, mudando direção ou liberando sondas em direção à Terra, ou seja, um protocolo de contenção contra uma potencial, vamos colocar a legenda aqui, invasão alienígena. Ufomania. A NASA está escondendo imagens de dados importantes sobre o 3 Atlas, porque sabe que pode ser uma nave alienígena, diz a Aviloeb. É óbvio, né? Aviloeb. Claro que é isso, né? Pois bem. Astrônomos, agora, recentemente, meus amigos, descobrem asteroide do tamanho de um arranha-céu escondido no brilho do Sol. É grande. Né? Tamanho de um arranha-céu. Sei lá, 600 andares. 100 andares. Né? O arranha-céu tem que ser mais. 100, 150 andares. E ele está se movendo em um ritmo quase recorde. Um novo companheiro aqui. Mais um ajudante, um auxiliador nesta ativação. O asteroide crepuscular recém-descoberto 25CC, batizado de 2025 SC79, ficou obscurecido pelo brilho do Sol até que um astrônomo apontou a câmera de energia escura para ele, destacando os perigos potenciais de asteroides não vistos. Então, eles estão alegando, é perigoso, acho que esse asteroide, se o 3 Atlas não vier para cá, com certeza esse asteroide vai vir e vai propiciar o fim do mundo. Que coisa! Só que é desespero deles, meus amigos. Porque a verdade vai vir à tona. Isso aqui só denota o desespero dos escuros e do establishment. Pois é. Aqui, Scott Shepard, astrônomo do Instituto de Pesquisa aqui, Carne Ciência, em Washington, D.C., avisou que 2025 CC79, pela primeira vez no dia 27 de setembro, o asteroide foi obscurecido pelo brilho do Sol, tornando excepcionalmente difícil de observar. De acordo com um comunicado divulgado pela Carne Ciência, que hoje deve ser a fonte, que noticiou isso aí, avistar asteroides ocultos como o 2025 CC79 é importante para garantir que nenhuma rocha espacial potencialmente, presta atenção aqui nesses detalhes, perigosa, muito perigoso, de repente pode colidir com a Terra, será o fim do mundo, que coisa, né? E por isso que a gente falou, inclusive, pro Luiz Elizondo, né?
o coronel Cal Neal fala do fim do mundo, né? Porque o fim do mundo está para chegar, etc. Ele que é o grande influenciador. E muitos influenciadores estão propagando o mesmo, replicando esta mesma mentira. Tá aqui. Perigosa chega ao nosso planeta sem que percebemos. Pode acontecer, acontece. A gente vai perceber, quando vai ver, tem um asteroide aqui, tamanho de um arranha-céu, em direção à Terra. Dr. Greer já advertiu que eles fariam isso. Dr. Greer, pessoa estudada, que pesquisa com seriedade, já sabia disso. 750 testemunhas, 5 terabytes de dados. 750. É isso mesmo. Testemunhas militares. O que mais me preocupa, palavras do Dr. Greer, no momento, é a capacidade deles terem de forjar uma invasão alienígena. Outra preocupação é que eles podem fazer geofisicamente. Recentemente, um asteroide foi desviado deliberadamente para cair no Oceano Pacífico e causar uma catástrofe. Porém, não contavam com a astúcia dos extraterrestres. Porém, uma nave alienígena interceptou esse asteroide e nos salvou do fim do mundo. Então, eles já tentam fazer isso há muito tempo. E não será diferente, o desfecho será o mesmo. Os extraterrestres irão frustrar as pretensões dos escuros. Essa informação, é bom salientar aqui, é de um militar. É uma das fontes militares do Dr. Steve Greer. General, últimas notícias. Muitos americanos agora acreditam que o governo dos Estados Unidos está planejando encenar uma farsa, uma invasão encenada. Como parte de um esforço para o quê? Para estabelecer um governo distópico. Pois é. Eu fui verificar, e de fato é real. Já apresentei essa notícia, mas é importante recapitular, porque no contexto ela é muito pertinente. Lembrando que o Elnavan Braun já falava sobre isso desde 1975. Aqui fala da década de 70, eu dou a data exata para vocês. 1975. Sem falar do Serge Monast, sem falar do Dr. Steve Greer, sem falar do Edgar Mitchell. Agora, Jeremy Corbell esclarece sobre a narrativa de ameaça alienígena. Ele que em janeiro desse ano falou, olha, eles vão usar talvez um objeto para forjar uma narrativa, para criar uma narrativa para emplacar uma invasão falsa. Jeremy Corbell esclarece sobre narrativa de ameaça alienígena de uma possível nave invasora em direção à Terra, hoje associada ao 13 Atlas. Sim. A razão pelo qual Jeremy Corbell está sendo questionado sobre o 13 Atlas não se deve à sua experiência como astrônomo ou cientista. Não, nada disso. Mas sim uma declaração que ele fez anteriormente, em janeiro, dizendo que estava chegando uma mentira. Eles estavam planejando uma grande mentira. E é claro que essa mentira está sendo... Os chapéus brancos já sabiam disso e estão simplesmente acabando, minando com as pretensões dos escuros, sem falar dos extraterrestres, conhecem o fim desde o começo. Eles que estão sendo assessorados pelo próprio Deus, a fonte criadora. Essa declaração foi feita porque, segundo Corbell, meus amigos, vocês têm que entender que isso aqui é uma operação feita por seres superiores, diretamente pela fonte criadora. E quem está executando isso são seres interdimensionais. É claro que a ação humana é importante. Só que o que o Loirão faz é uma coisa simbólica. Tudo que a gente faz aqui é simbólico. Quem realmente está fazendo a coisa acontecer são eles. Porque eles querem a nossa participação. Eles não gostam de pessoas frouxas. Eles gostam de pessoas corajosas, destemidas, obviamente, e espirituais. Então, espiritualidade e coragem. Porque essa pessoa que fala para mim, eu sou espiritualista, e é um covarde, é mentiroso. A espiritualidade caminha junto com a coragem e com a determinação. Porque, meus amigos, o que eu já recebi de paulada na vida, e mais recentemente, não é fácil. A gente não fica, a gente é inabalável. É como se fosse uma missão. Aprendi isso com o Dr. Greer. Dr. Greer foi pior do que eu, porque ele viu vários amigos dele sendo desencarnados. Ele não parou, ele não esmureceu. Ele continuou na sua jornada. Tem que ser assim. Ele não ficou se vitimizando também. Essa declaração foi feita porque, segundo Corbell, ele sentiu uma pressão manipuladora. Vou explicar aqui, eu vou usar minhas próprias palavras. Ele chegou a essa conclusão porque várias agências de inteligência chegavam para ele e ligavam para o Corbell. Viu, Corbell? Fala que está vindo uma nave alienígena em direção à Terra.
Corbel, vai e fala, cara. Isso, a gente vai mandar uma grana, esquenta a tua mão. Isso, a gente vai molhar a tua mão. Isso, você não queria fazer aquelas férias no Caribe? Pois é, meu querido. Meu querido, você é um grande influenciador do YouTube. Fala, meu querido. Férias do Caribe. Você não queria comprar aquele carro? Lembra aquele carro? Ih, trocar aquele carro, seu carro tá velho, quebra. Comprar um carro novo, cara. Então tá aí. Fala. Fala que vai vir uma nave aqui, vai destruir tudo, acabar com tudo, por favor. Vai tirar aquelas férias dos seus sonhos. Vai ser legal. Vai ser maravilhoso. Nós ficamos felizes, você fica feliz e a vida segue. O Jeremy Corbell falou: eu não me vendo. Eu não me vendo. Acabou. Eu não vou propagar essa mentira. E ele veio a público e falou. Agora. Teve coragem. Olha, eles queriam, estavam telefonando para mim, ligando para mim, Corbell, isso aqui tão legal. Pressionando ele. Ele mesmo disse que foi pressionado. Mas ele se negou. Teve coragem. Pois é. Mas, com certeza, tem gente que quis, né? Aceitou a proposta indecente. Com certeza. Não, fala que é uma nave cheia de draconiano, lotada do mal, é horrível. Que coisa. Na verdade, meus amigos, todo mentiroso vai ser desmascarado, por mais que tente. Será desmascarado. Com essas novas energias, não tem mais como a mentira prosperar. Entendam isso. Pois bem. Vamos continuar. Agora, esse final aqui é interessante. Denúncia. Eu me senti manipulado. Corbell decidiu denunciar a pressão, razão pela qual as pessoas agora associam a história do Três Iates. Corbell também mencionou que ele e George Knapp ouviram dicas de grandes coisas chegando, frequentemente associadas ao período entre 2027 e 2030. Por isso que é importante você ter assistido, porque isso aqui é tudo continuação. É como se fosse um capítulo, um novo capítulo de um livro. Ter assistido a live de terça-feira. Falei muito sobre isso, sobre as mudanças geofísicas entre 2026 e 2030. Inclusive está sendo cogitado já abertamente essas mudanças geofísicas das densidades superiores. Inclusive na Casa Branca. Sinal Skywatch. Voltando aqui novamente para a mesma fonte que nós estávamos comentando no início desta live. Que coisa. Aqui. E minha água está acabando. E a minha garganta está indo junto. Eu esqueci de encher a garrafa. Não tive tempo para nada também. Emendei da hora que eu acordei, tô aqui no computador e tô fazendo a live com vocês. Sinal Skywatch, 12 horas. Rastreamento 3 Iatras. Manobra ativada confirmada. O visitante interestelar 3 Iatras não está seguindo a trajetória prevista pela NASA. Vou repetir. O visitante interestelar 3 Iatras não está seguindo a trajetória prevista pela NASA. Quer que eu coloque legendas para vocês? Eu vou colocar. O 3 Iatras mudou de rota e está acelerando. Ou seja, é um objeto anômalo. Não há dúvida. Ele está acelerando em direção a um periélio oculto atrás do Sol, ou seja, numa nova trajetória. Desvio de 1 milhão de quilômetros, aumentando a cada hora. Está desviando o seu curso. Por que vocês acham que eles estão apavorados? Tudo isso já está vindo à tona, meus amigos. Foram informações oficiais. E agora? Por enquanto, eles conseguem disfarçar. Não, é um ruído. Não está mudando de rota, não, viu? Mas quanto tempo a gente vai aguentar esconder isso daí? Ó, dia 29 está chegando. Dia 29 não tem jeito. Não vai ter jeito. Os astrônomos, a gente pode mentir, mas os astrônomos estão aí. Tem um monte de astrônomo amador. O que a gente vai fazer? Invasão fake. Não tem outro jeito. Vamos mentir. Não sei. O que é que a gente faz? Eles nem sabem o que fazer. Estão que nem barata tonta. No desespero. Vamos continuar. 3 Iatras acelera após uma breve ocultação devido à conjunção com o Sol no dia 21 e começa a mudar sua trajetória por trás do Sol,
seguindo uma rota alternativa. Agora eu pergunto, cometa tem rota alternativa, meus amigos? Pensar um pouquinho. Não, né? Quer dizer, claro que não. Que coisa. Que coisa. E o pessoal dormindo, a grande maioria alienado, né? Em berço esplêndido. Que coisa. Tudo que está acontecendo agora é para distrair, tá? Distração. Loirão que está preocupado, né? Com a guerra. Não está, não. Ele está preocupado com isso aqui. Putin é a mesma coisa. E todos os líderes globais. Tudo que está acontecendo na política hoje é apenas distração. Todos os olhos estão voltados nisso. Estão compreendendo? Agora, vamos supor que chegue no dia 29, olha, a gente vai fazer aquela ativação, mas será que o povo vai suportar? Ver toda a verdade de uma vez? Se eles calcularem que não, eles podem prorrogar o processo, eles têm meios. 13 atos vai passar ali, né, vai ficar meio com cheio de nuvem em cima, de repente vai vir um raio solar e vai tampar ele, não sei. Não aparece. Vai aparecer mais tarde. Tudo é possível, meus amigos. As cartas estão na mesa. Vamos continuar, que isso aqui está muito bom. Eu, particularmente, estou adorando fazer isso aqui. Espero que vocês estejam gostando, porque o assunto é importante. Pois bem. Aqui, rastreamento 3 Atlas, manobra ativa confirmada. Vê o artigo. Porque quando eu me deparo com essas coisas, nem eu acredito, sabia? Não é possível. Não é possível. Eu quero ter certeza. É verdade mesmo. Eu caio de costa. Eu vou caindo de costa e vou pesquisando, caio de costa de novo. Aí eu tento me recuperar, né? Porque é um baque muito grande. Aí eu consigo me volto assim novamente e continuo estudando. É assim. Aí eu dou uma volta, vou lá fora, volto de novo, respiro, tomo ar. Eu falo, pai do céu. E grito, Eliette, olha que coisa maluca. E grito, Eliette tá fazendo comida, ela tem que vir aqui e ver, depois continua. É assim que funciona. É o dia inteiro assim. Pois é. Olha que coisa sensacional, olha que coisa maravilhosa. Eu não me aguento. Aqui. Rastreamento 3 Atlas, manobra ativa confirmada. Depois que eu volto assim, eu continuo, porque eu tenho que dar uma volta. Eu não aguento, né? Não aquele pulso, sei lá, uma energia tão forte. Eu tô tendo agora, por exemplo. Né? Queria dar um salto aqui. Mas eu me seguro. Pois bem. Rastreamento 3 Atlas. Tento me conter. Rastreamento 3 Atlas, manobra ativada confirmada. Rastreamento em tempo real revela uma discrepância crescente de posição. O 3 Atlas está mudando de rota. À medida que o visitante estelar acelera em direção ao periélio oculto. Mas isso é só o começo. Tem muito mais. Por enquanto, o objeto está fora de curso, em mais de 1 milhão de quilômetros, mas é um cometa. Claro que não tem como, não se sustenta mais essa mentira. Eles não conseguem mais sustentar, porque está ficando cada vez mais óbvio. Daqui a pouco o 3 Atlas vai aparecer e se esfregar na cara de todo mundo. Não sou um cometa. O que mais vocês querem? Mais do que? Tudo bem, a gente vai continuar. Querem continuar com esse jogo, a gente continua. 1 milhão de quilômetros, escurecendo contra as expectativas, emitindo estruturas geométricas de luz. E ao mesmo tempo, presta atenção, que ele está mudando a rota, ele está mandando sinais para a Terra. É isso mesmo, sinais para a Terra. Utilizando a geometria sagrada de luz, quebrando previsões orbitais. Some tudo isso e começa a parecer intencional. Ou seja, a frequência Fibonacci. Fibonacci. Nós estamos chegando. Falta pouco tempo. Aperte seus cintos. Meus amigos, daqui a pouco eu vou mostrar aqui a rota, que era a rota de um cometa, estimada do 3 Atlas, e a rota que o 3 Atlas está traçando agora, nesse momento. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Ele está indo para uma direção totalmente oposta. 7 dias antes do periélio, em dia 29 de outubro de 2025, o 3 Atlas passa diretamente atrás do Sol. A 1,356 UA, que é uma sigla de medição astronômica, invisível da Terra, não observável, durante sua janela de manobras mais crítica,
é o ponto ideal para uma correção de curso ou algo mais deliberado. Aliás, isso já está acontecendo. Simulações que modelam sua trajetória mostram que ele ignora estados intermediários esperados, como se sua trajetória estivesse sendo recomputada em tempo real. Não governada por forças conhecidas, quase como o sistema se ajustando dentro de um algoritmo maior. Algo ciente de seus próprios parâmetros. Sinal, Skywatch, fonte. Os céticos chamarão isso de ruído, ou limite de correção de erro, no rastreamento do espaço profundo. Mas, e se não for? E se for o primeiro indício detectável de inteligência direcionada, um corpo navegando simultaneamente pela gravidade e pela computação? O próximo teste ocorrerá em 3 de novembro, quando 3 Iatras ressurgir atrás do Sol. Dia 29, dia 3, ele ressurge novamente. Se o deslocamento persistir ou se alargar novamente, isso confirma o ajuste de curso ativo. Não é coincidência. Claro que não. Tá aqui, meus amigos. Real controle do tempo, seria isso aqui. Esse seria o trajeto do 3 Iatras, mas ele está indo por aqui. Atrás do Sol, tá? Pois é. Surreal. Realmente espetacular. E se você não está impressionado, deveria estar mais muito, mas não é pouco não, é muito impressionado nesse momento. Não é pouquinha coisa não. Vamos continuar. Mas você não para por aí. Isso é apenas uma breve introdução. É só um aperitivo.